Bem-vindo ao canal. Hoje é um assunto extremamente importante e comum no nosso consultório: retinopatia diabética. Eu me chamo Luiz Fernando Munareto, sou oftalmologista responsável pelo Hospital Ivan Goulart, centro oftalmológico de alta tecnologia no oeste do Rio Grande do Sul. E uma doença muito comum que a gente trata demais aqui e realmente machuca os olhos, realmente traz prejuízo para algumas pessoas. Então você deve saber tudo, você tem que ficar atento sobre isso e não cair nessa armadilha. E se você tem retinopatia diabética, eu tô aqui para te orientar, para te ajudar a manter essa visão e tentar chegar a uma potência maior ainda. O que é retinopatia diabética? Por que eu tenho retinopatia diabética e como eu melhoro dela, como me previno dela, o que eu sinto se eu tiver ela. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo agora nos próximos minutos. Você vai ficar sabendo tudo sobre a diabetes e os seus olhos. Primeira coisa de toda, a gente tem que saber o que é diabetes, tá? Muitos e muitos pacientes chegam aqui no meu consultório. Eu, como oftalmologista e como perito também, muitas vezes as pessoas vêm na perícia para tentar aposentadoria ou ganhar aposentadoria. Por quê? Porque perderam demais a visão por causa da diabetes. E aí a primeira pergunta que eu faço: você sabe o que é diabetes? A resposta é: eu sei, é muito açúcar no sangue. Tá, mas e por quê? E da onde que sai? E por que ficou assim? E como é que tu trata isso? Ah, mas eu tenho que comer menos doce, né? E comer, não vou comer pão também, vou trocar por comer um pão preto. Não é isso aí. Primeira coisa de todas, se você tem diabetes, ou você tem medo da diabetes, ou você não quer ter diabetes, você deve cuidar da sua alimentação. Mas cuidar da alimentação não significa não comer algumas coisas e comer só outras coisas. Significa saber o que está comendo e saber a quantidade que está comendo. O principal de tudo, a quantidade que está comendo, tá? O que é o diabetes? Vou explicar de uma forma simples, mas que acredito que dê para compreender. O diabetes é o excesso de açúcar no nosso sangue, tá? Mas não é o excesso de açúcar no nosso corpo. Como assim? O açúcar do nosso sangue, ele tem que ir para o nosso corpo. Existe um transportador que tira o açúcar do vaso de sangue e leva o açúcar para o músculo, para o nosso cérebro. E o que faz esse açúcar sair do nosso sangue e ir para o cérebro, e ir para o músculo? A insulina. Esse é o transportador. É como se tivesse uma carga de madeira aqui e o depósito da madeira aqui. Eu estou cheio de madeira aqui, estou cheio de açúcar aqui. E o depósito aqui está meio vazio. Eu tenho que trazer essa madeira para cá, mas não está indo. Por quê? Porque eu não tenho a insulina que faz levar. Então, o que a gente faz? O nosso corpo está pedindo, ele está chamando: ó, eu preciso dessa madeira aqui, o depósito está vazio. Então o teu corpo pede açúcar. O diabético gosta de comer açúcar, gosta de comer pão. Por quê? Porque o corpo está pedindo, o corpo quer o açúcar, o cérebro precisa de açúcar para funcionar, é o combustível. Então por que o diabético quer comer doce? Porque ele precisa. Por que ele precisa? Porque o corpo está sem. Luiz, como o corpo está sem? O corpo está sem, o que tem é um vaso de sangue, está dentro da torneira. Eu tenho uma torneira ali. Ali tem água, mas o meu consultório está cheio de água. Não tem água no consultório, a pia está vazia. Por quê? Porque a torneira está fechada. O que eu tenho que fazer para essa madeira ir para o depósito? Eu tenho que abrir, ligar e trazer para cá. Então eu tirei as madeiras e botei no depósito. Eu tirei o açúcar do sangue e botei no tecido, no cérebro e nos músculos. Beleza, teu corpo está saciado e tua glicose, tua glicemia baixou. Então o que é o diabetes? É a falta do transportador, a falta da insulina, tá? Então, o que a gente faz no começo? A gente não começa já com a insulina. A gente começa com o quê? A gente começa com os estímulos da produção da insulina. Quais são? A metformina, glibenclamida, glibenclamida, vários outros, né? E aí quando esses param de funcionar, aí a gente começa a fazer o quê? Botar diretamente a insulina, que é o transportador. Pronto. Umas pessoas: ah, mas eu não vou começar a fazer insulina porque eu vou viciar na insulina. É mentira, você não vai viciar na insulina. A insulina não vicia ninguém. A insulina é produzida pelo teu próprio corpo. Se você fosse viciar na insulina, teu corpo estaria viciado nela. E não é um vício, é uma necessidade. Então quando o teu médico te indicou a insulina, você deve seguir a recomendação, porque provavelmente já não está mais conseguindo fazer esse transporte de insulina. O que acontece muitas vezes? Como o vaso de sangue está repleto de açúcar,
esse vaso de sangue começa a se inflamar. Por quê? Porque ele está desregulado, está descompensado. Dentro do vaso de sangue está cheio de açúcar e fora do vaso está sem açúcar. Então falta açúcar, o vaso inflama e os microvasos começam a se entupir. Onde é que a gente tem microvaso? Todo o nosso corpo precisa de sangue. Na pontinha do meu dedo eu tenho sangue. Na pontinha aqui da minha pálpebra eu tenho sangue. Lá no dedo do pé eu tenho sangue. Se eu não tenho sangue, ele morre. E quando começa a entupir esses microvasos de sangue, eu começo a ter os problemas. Eu começo a ter aquele problema lá no meu pé, que meu dedinho começa a ficar necrosado. Eu começo a ter problema na minha visão, que não está chegando sangue na minha retina. Dentro dos nossos olhos, a gente tem muitos microvasos de sangue que levam informações, que levam nutrientes para toda a nossa retina. Esses vasos de sangue são muito pequenos e facilmente obstruíveis. Quando a diabetes começa a afetar os nossos olhos, ela começa a entupir esses vasos de sangue e começa a estourá-los. Eles começam a estourar e começam a ter vazamentos de sangue dentro dos nossos olhos, que é o primeiro sinal da diabetes nos nossos olhos, que é as microhemorragias. Então esse sangue começa a extravasar. Se eu estou te olhando aqui, se eu pegar essa câmera e jogar água nela, jogar sangue, vai acontecer o quê? Vai borrar. Então como é que a imagem do diabético fica? Como é que a imagem de quem tem uma lesão de diabetes fica? Fica borrada. E essa imagem fica borrada, a diabetes melhora um pouco, vai absorver esse sangue, fica mais nítida e fica borrada. E assim vai acontecendo um embaçamento gradual da visão. Então a retinopatia diabética, ela acontece normalmente de forma muito lenta e progressiva e começa a afetar os vasos de dentro da tua retina. Como é que a gente consegue saber se essa diabetes está machucando teu olho? Numa consulta oftalmológica com médico capacitado e qualificado. Ele vai olhar a tua retina, olhar esses vasos de sangue e a gente vai ver, ó, teus vasos de sangue estão fugindo do padrão natural, normal, e isso provavelmente vai provocar uma perda, uma lesão visual. Para isso a gente tem várias técnicas utilizadas para controle. A gente tem técnicas que a gente consegue fazer uma melhora na porcentagem de visão, dependendo de cada caso, a gente consegue fazer prevenção, mas nunca a gente vai conseguir tratar 100% uma diabetes se a pessoa não conseguir fazer uma alimentação e uma regulagem dessa diabetes de forma correta. Então sempre que o paciente nos procura aqui na clínica, a gente encaminha para quê? Para um nutricionista. É fundamental você ir no nutricionista, conversar com ele te orientar o que comer, o que não comer, tá? Ele não pode deixar sem comer. Se o teu nutricionista falar assim, ó, você não pode nunca mais comer tal coisa, vai em outro nutricionista. Ele tem que deixar você comer o que você queira comer de uma forma regulada, com medicação regulada, com peso regulado. Então você vai ter uma dieta regulada, mas você vai poder ter uma alimentação de forma segura e saudável. E esse olho pode ser um olho que enxerga a vida toda, tá? Luiz, eu tenho diabetes, eu tô desesperado, eu tô com muito medo de perder a visão. Isso muitas pessoas me falam. E o que eu falo? Não tenha medo. A gente tá aqui e você não vai perder a visão. E realmente não vai perder. Por quê? Porque dá para controlar. A gente consegue controlar. Não é uma doença sem controle, é uma doença com controle. Desde que a gente consiga botar ordens, botar metas e essas metas sejam cumpridas. A tua vida vai mudar? Sim, provavelmente vai mudar, porque está descompensado até agora, porque não está correto alguma coisa. Vai ter que ter medicações, vai ter que ter controle alimentar, vai ter que ter um controle mais periódico. Provavelmente vai ter que ter, mas tem como ter, a gente consegue ter. Então se você tem diabetes, se você tem dúvidas sobre diabetes, digite aqui para nós, deixa aqui seu comentário, deixa aqui, siga nosso canal, que você vai estar aqui para ter a tua visão preservada e tua saúde bem cuidada. Se você tem seus pais, seus avós com diabetes, preste atenção nisso, leve eles em consultas periódicas, veja o fundo de olho, mapeie o fundo do olho dele, faça foto, a gente faz uma retinografia que é uma foto da retina e consegue acompanhar por 5, 10, 20, 30, quantos anos quiser essa retina e saber realmente se a diabetes está machucando ou não está machucando, se está controlada, se está progredindo, qual a tua sensibilidade a essa tua glicose. Então a gente consegue ter uma aferição muito boa, tá? Retinopatia diabética é uma doença realmente grave quando não é controlada e extremamente tranquila quando bem controlada e bem manejada, tá? Sempre procure médicos com gabarito alto para tratamento, com experiência, porque é uma doença que não pode ser tratada por pessoas inexperientes. Procure centros oftalmológicos mais avançados, que tenham diagnósticos, exames diagnósticos. A nossa medicina hoje é feita com exames complementares. Então, normalmente uma consulta não vai acabar só no consultório médico, ele vai pedir diagnósticos mais avançados, mais aprimorados. A gente tem um arsenal de exames muito bons, a gente tem tratamentos muito avançados. Então, se você tem uma condição de acompanhar com o oftalmologista, acompanhar com alguém realmente técnico, faça isso.
porque vai valer a sua visão no futuro, vai preservar a tua visão e vai te trazer um conforto, um bem-estar, uma segurança extremamente alta, tá bem? Falo aqui da Oftalmologia Munareto, sou um dos médicos responsáveis pela clínica, sou o médico responsável pelo serviço aqui de São Borja. Muito obrigado por prestar atenção até aqui. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Gravarei mais vídeos sobre esse respeito, porque é uma patologia realmente comum em nosso dia a dia, em nosso consultório, e a gente maneja de forma muito tranquila e muito confortável para o nosso paciente, com muita segurança e muita precisão. Tá bem? Obrigado pela atenção e até as próximas todas. 2 vídeos semanais nesse canal, o melhor conteúdo científico oftalmológico do Brasil.